Olá, meus caros. Bem-vindo a mais uma aula de introdução à computação. Nossa aula do número 12. Nós vamos continuar a falar sobre as unidades de medida na computação. Agora nós vamos ver a questão da velocidade da transferência de dados. Certo? Bora lá ver, então. Os objetivos desta aula são quais? Entender o Hertz como unidade de frequência, ou seja, de ciclos por segundo. Relacionar Hertz com velocidade do processador, certo? O clock da minha CPU ela vai ser medida em gigahertz, por exemplo. E também temos nosso cotidiano, a taxa de atualização dos nossos monitores, vai ser medida em Hertz. Você vai ter um monitor de 60 Hz, 120, 144, 240, lá. Por aí vai. Nós vamos definir ainda os bits por segundo como unidade de medida para a velocidade de transferência de dados. Nós vamos reconhecer os seus múltiplos, né? Seus kilobits por segundo, megabits por segundo, gigabits por segundo. E vamos ainda identificar onde essas unidades de velocidade são aplicadas. Né? Com a nossa aula anterior, nossa aula de número 11, né? Na aula anterior, nós aprendemos sobre o que é um bit, o que é um byte, um kilobyte, megabyte, por aí vai. Para medir o tamanho de arquivos e a capacidade de armazenamento. Né? Mas e a velocidade, a transferência? Como medimos o quão rápido o processador pensa? Ou quão rápida é a nossa internet? Né? Nós vamos ver isso, então, utilizando do Hertz e do bits por segundo. Primeiramente, nós temos o Hertz. Né? O símbolo dele, H maiúsculo, Z minúsculo. Alguma dúvida, Cleiton? Está com a mão levantada? Cleiton? A unidade de frequência da memória RAM. A memória RAM ela vai ser medida também em Hertz. Tá? A nossa memória RAM, a gente mede ele, na verdade, em megatransfers por segundo, né? Oi? Pode colocar na minha câmera, pode. Isso, né? Qual que é a diferença entre eles, certo? Vai ser também com relação ao ciclo da memória RAM, né? Vai ser na casa dos mega. Só que o megatransfers, ele é a quantidade de transferências que ele faz por segundo na memória RAM, não a quantidade de ciclos dele, certo? É uma coisa mais técnica, assim, mas por muitos anos se falou em megahertz por segundo, você pode utilizar megahertz, não tem problema, tá? Eu tenho uma memória de 6.000 megahertz por segundo, por exemplo. Lá. Muito bem. Hertz, então, é uma unidade que mede frequência, ou seja, o que é a frequência? Quantas vezes alguma coisa acontece em um segundo, certo? 1 Hertz seria o que, então? Um ciclo ou uma ocorrência por segundo. Né? 1 kHz seria o que? Seriam 1000 Hz. Né? Aqui a gente volta a utilizar a base 10. 1 MHz seria o que? Seriam 1 milhão de Hz, ou seja, 1 milhão de ciclos por segundo. Ora, 1 milhão por segundo é muita coisa, né? O nosso computador, o nosso processador, a CPU, ela trabalha na casa dos gigahertz.
1 gigahertz são 1 bilhão de ciclos por segundo. Ridículo, ridículo. O nosso processador, certo? Se você tiver uma CPU relativamente moderna, ela vai trabalhar o quê? Em 4 gigahertz por segundo. Ela faz 4 bilhões de ciclos por segundo. É isso mesmo? É isso mesmo. É uma escala que a gente não consegue parar, sabe? É uma escala ridícula. Como é que algo ocorre 4 bilhões de vezes em um mero segundo, né? É absurdo. Se a gente for pensando numa coisa mais que a gente consiga imaginar, certo? Uma luz de um pisca-pisca, por exemplo, um pisca-pisca do Natal, certo? Se ele pisca 2 vezes por segundo, a frequência dele é o quê? Seria um 2 Hz, certo? Cada segundo ele troca de estado 2 vezes, ele pisca 2 vezes. Tranquilo essa ideia de Hertz, galerinha? O que vocês me dizem? Tranquilo, né? Olha, quando a gente para pensar na escala assim dos computadores, né? É ridículo, né? Algo que ocorre 4 bilhões de vezes por segundo num computador que está na minha frente. Né? Absurdo. Muito bem. Vamos falar exatamente sobre, então, a velocidade do nosso processador. Um processador moderno, ele é medido, então, em gigahertz. Processadores antigos chegaria ali nos megahertz, por exemplo. Né? Essa velocidade do processador, né, a gente chama dele de clock speed, ou seja, a velocidade do relógio interno. O clock, ele vai sincronizar todas as operações do nosso processador. Se uma CPU, perdão, tem um clock de 3 GHz, significa que o relógio interno dele, ele pulsa 3 bilhões de vezes por segundo. E em cada pulso, em cada ciclo, certo? A CPU ela pode realizar uma ou mais operações básicas lá dentro. Em geral, um clock mais alto, ou seja, mais gigahertz, tende a significar uma CPU mais rápida. Obviamente, tem outros fatores que importam, né? A arquitetura dela, a geração, o número de núcleos, cache e por aí vai. Ele não é o único indicador de desempenho, mas é um indicador interessante ainda assim. Se você já parou para pesquisar, eu quero aumentar a velocidade do meu processador sem comprar um novo, você vai ter ouvido falar um termo chamado overclock, certo? Qual que é a ideia do overclock? É aumentar o número de ciclos que o seu computador roda, certo? Ele roda a 3 GHz, eu vou colocar ele a 4.4 GHz, vai fazer um overclock nele, você vai aumentar, então, a quantidade de pulsos por segundo que o teu computador consegue executar. Eu posso explicar de novo? Posso. Você entendeu a ideia de um Hertz, Nicolas? O que é um Hertz? Sobre a velocidade do processador. Sim? O nosso computador, certo? Ele vai rodar na escala dos gigahertz. Tá? 3, 4 gigahertz. Ou seja, ele vai rodar, então, 3, 4 bilhões de ciclos por segundo. E em cada um desses ciclos, certo? Que ocorre bilhões de vezes por segundo, o nosso computador vai fazer uma operação simples, certo? Ele vai fazer uma multiplicação, ele vai fazer uma subtração, uma adição, coisas assim, certo? E isso feito bilhões de vezes por segundo, pode resultar em operações mais complexas, certo? Que é o que resulta em tudo que a gente consegue fazer com o computador. Em geral, um computador que tem um clock maior, certo? Significa o quê? Que ele vai ser mais rápido. Se você quiser aumentar a velocidade do seu computador sem trocar a CPU, você
Você pode fazer um overclock na sua CPU, certo? Você vai tentar forçar um clock maior, ou seja, forçar com que os ciclos ocorram com uma velocidade maior. Em vez de ocorrer a 3 bilhões por segundo, eu quero que ocorra a 4 bilhões por segundo, por exemplo. Certo? Deu uma clareada? Perfeito. O nosso monitor, certo? Ele também tem medidas em Hertz, que é a taxa de atualização. O que é a taxa de atualização de um monitor? Ele vai indicar quantas vezes a imagem na tela é redesenhada ou é atualizada a cada segundo. A gente não consegue perceber, certo? Porque é tão rápido. Mas o nosso monitor está redesenhando cada pixel 60 vezes por segundo, pelo menos. Certo? Eu sei que o meu monitor aqui, ele está fazendo a 60 vezes por segundo. Certo? É tão rápido que a gente não consegue perceber. Né? No seu celular também. Ele vai ser 60 vezes por segundo, às vezes mais, né? Dependendo da situação. Né? Um monitor comum, então, são 60 Hz, são 60 vezes a cada segundo que ele atualiza. Monitores mais caros, de alta performance, vão ser o quê? Seria 120 Hz, seria 144, 240 ou até mais, certo? Tem monitores hoje em dia, né, que chegam a mais de 500 Hz. O mínimo não seria de 120? Não, Matheus. 75 também tem, Clayton. O padrão, os mais comuns, é na casa de 60. Tá? 120 são monitores já com valor mais alto. Não é o padrão no mercado atualmente. O teu tem 75, né? Sim. É pouco, né? Quanto maior a taxa de atualização, certo? Quanto maior os hertz, mais fluido você vai perceber certas situações, certo? Você vai arrastar ali uma janela pelo monitor, ele vai parecer mais suave o movimento, por exemplo, mais fluido, né? Essa questão de fluidez. Aqueles monitores curvados funcionam da mesma forma que os normais? Sim, não tem segredo em monitores curvos, Nicolas. É a mesma coisa, tá? Não tem maiores segredos ali. 60 é pouco? Depende para que você quer fazer, né? Se você for trabalhar, se você for jogar, por exemplo, 60 pode ser pouco, você pode ter uma vantagem maior com uma frequência maior, certo? Profissionais, assim, o cara é um profissional de esportes, o cara é profissional de CS. O cara vai ter um monitor com uma frequência muito maior, certo? Porque faz diferença para ele. Para você que é casual, assim, certo? Para pessoal que joga de boas, né? 60 é mais do que bastante. E para uma TV? Conteúdo de TV, certo? Conteúdo de filme, por exemplo. Um filme ele é gravado a 24 frames por segundo, certo? Foi experimentado há algum tempo com filmes digitais, é gravado a 60, por exemplo. O filme do Hobbit, se não me engano, ele foi gravado a 60 também. As pessoas ficavam enjoadas no cinema, não estavam acostumadas com isso. O monitor da sua TV, ele também vai ter entre 60, 120 até 144 Hz, depende do seu modelo. E exato, Clayton. Boa observação. A sua máquina ela tem que conseguir rodar esses frames ainda por segundo. Né? Beleza, eu tenho um monitor que consegue mostrar para mim a imagem a 240 Hz por segundo. Se a minha máquina não conseguir reproduzir o jogo a 240 frames por segundo,
Não adianta meu monitor dentro de 340 Hz, certo? Eu não vou ter essa taxa de atualização, essa fluidez. Eles têm que bater esses números de preferência. Pode passar de 240? Pode, claro, sem dúvida. Né? Você pode... O seu computador ele pode reproduzir programas, certo? Pode rodar jogos mais do que esse valor. E existem monitores também com mais do que 240 Hz. Não são comuns, são extremamente caros. Alguns são apenas para... São estado da arte, estão em testes ainda, certo? Mas existem monitores que eu já vi a 500, por exemplo. Certo? Qual o limite que pode pegar? Atualmente, se eu não me engano, acho que até havia 1000, se duvidar. Né? Não lembro mais, faz tempo que dei uma olhada. Mas no mercado, assim, que você consiga comprar, certo? Normal, ele vai estar nos 240, certo? Não creio que tenha algo que passe disso. Muito bem. Bora para frente. Né? Por que importa essa taxa de atualização? Uma taxa de atualização mais alta resulta em movimentos que sejam mais suaves, mais fluidos na tela. Especialmente perceptível aonde? Em jogos ou vídeos de ação rápido, certo? Ele vai reduzir o borrão no movimento, aquele blur no movimento. Né? E para medir transferência de dados agora, como é que seria? Quando a gente fala em velocidade de transferência de dados, certo? A velocidade da sua internet, eu vou copiar um arquivo numa rede, copiar um arquivo para um HD, para um pendrive, nós utilizamos bits por segundo como medida. Isso vai indicar quantos bits de informação são transferidos em um segundo. Né? E se atente aqui, meus caros. Não são bytes por segundo, são bits por segundo. Né? 8 bits formam um byte. Daí você vai ver, eu estou pagando 500 mega de internet, mas eu não consigo baixar um arquivo de 500 mega em um segundo. Por quê? Aqueles 500 mega de internet que você tem não são 500 megabytes, são 500 megabits. Você vai pegar aquele 500 e dividir por 8. O arquivo que você quer baixar, ele tem o quê? 500 megabytes. Sua velocidade é 500 megabits. Certo? Eis um detalhe importante. O que nós temos de múltiplos comuns quando falamos de bits por segundo? Temos kilobits por segundo. Né? Ou seja, 1000 bits por segundo. Um kilobit por segundo são 1000 bits. Temos megabits por segundo, é 1 milhão de bits por segundo. Nós temos ainda gigabits, é 1 bilhão de bits por segundo. Né? Tem que ter, então, cuidado com isso, meus caros. Não confundir megabits com megabytes. Megabyte a gente escreve tudo maiúsculo. E maiúsculo, B maiúsculo. Megabits, né? E maiúsculo, B minúsculo. Né? Novamente, 1 byte equivale a 8 bits. Uma internet que tem 100 megabits por segundo transfere o quê? 100 milhões de bits por segundo. Né? Para saber em megabytes, o que teria que fazer? Teria que dividir por 8. Uma conexão de 100 megabits por segundo equivaleria a 12,5 megabytes por segundo. Com uma conexão, então, de 100 mega, né? Uma conexão de 100 megabits por segundo, você baixa um arquivo de 12,5 megabytes em um segundo. Tá? Tem que ficar atento com isso, certo? Você, né, compra a internet lá achando que vai ser
500 megabytes é 500 megabits. Tem que dividir esse valor por 8. Onde que nós utilizamos dos megabits? Aqui, em megabits ainda, antes de começar. Tranquilo aqui? Faz sentido essa diferença? A diferença de megabits e megabytes, por exemplo? O que vocês me dizem, galerinha? Esse slide aqui, de boas? Sim? Muito bem. Perfeito. Bora para frente. Onde que nós utilizamos os bits por segundo? Velocidade de conexão com a internet, certo? Quando você contrata um plano de 100 mega, são 100 megabits por segundo. A internet de vocês em casa é de quanto? Vocês sabem? Qual que é o plano de vocês, né? Alguém sabe a velocidade que vocês têm em casa contratado? Só isso, Pedro. 500, Cleiton, 500 mega por segundo. Mas alguém sabe? Também é 500, Pedro. A internet barateou muito, né? Hoje em dia você consegue aí 500 mega, às vezes por 100zão por mês, né? Ridiculamente barato. Você não sabe, Matheus? Tá tranquilo. Muito bem. Aonde mais que nós utilizamos? Velocidade em redes locais, certo? Para você transferir um arquivo de um computador para o outro na mesma rede, por exemplo. Tá? As velocidades mais comuns, certo? Nas placas de rede dos nossos computadores, vai ser ali 100 megabits por segundo, 1 gigabit por segundo, 2,5 gigabits por segundo, 5 e 10 e 100. Né? 10, 25, 50 e 100. 2018, por aí eu pagava 100 e 50 mega. Ou está pagando 100 em 500, né? Eu já vi lugar que você paga aqui, já vi plano aqui, que você paga 100 ou 150 e 1 giga, por exemplo. Um absurdo, né? Aonde mais que nós utilizamos ainda? Taxa de transferência entre dispositivos, certo? Você quer copiar um arquivo para um HD, para um SSD, para um pendrive, ele vai ser geralmente medido em megabytes por segundo, certo? Mas a base dele vai ser ainda uma transmissão de bits. E por fim, na qualidade de um streaming, certo? Vídeos de alta definição vão exigir mais megabits por segundo para serem transmitidos sem travar. Se eu não me engano, na Netflix, para você reproduzir um vídeo em 4K, ele requer pelo menos 20 megabits por segundo. Certo? 20 megabits por segundo, você consegue assistir um vídeo na Netflix, certo? Sem travar na qualidade máxima. Certinho, galera? Alguma dúvida aqui, então? De boas? O que vocês me dizem? Fechamos por aqui? Perfeito, galera. Se vocês não têm dúvidas, vamos ficar por aqui. Vou liberar vocês, né, para vocês correrem lá pegar a boia aí na cantina. Nós voltamos então depois do intervalo com nossa outra matéria. Ficamos por aqui, meu bom povo. Até mais.